Então vamos lá. A derivada vista como taxa de variação. Isso aqui que eu escrevi, assim, oficialmente não tem livro, é só uma observação que eu gostaria de fazer a respeito da interpretação, que é quando as variáveis, assim, porque as variáveis que nós vamos trabalhar, provavelmente elas vão ter naturezas distintas, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas em particular pode ser que não, né? Então, só que até agora nós estávamos falando de comparação, que a taxa de variação é comparação e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no exemplo que a gente vai pegar, nós temos custo e volume, né? O custo medido em dólares, né, unidade de dólares, e o volume medido em litros, né? Então, por exemplo, até o momento, se nós estávamos aqui num x0 e nós passávamos para um x1, né, aqui a partir de um y0, de acordo com a função, ela foi para um y1, então nós queríamos comparar o que? Essa variação no x com a variação no y, né? Então a questão era o quanto que isso era maior, menor, comparado com esse tamanho. Tamanho e tamanho, né? E nós chegamos lá na fórmula, né, que a variação no y ela é aproximadamente a derivada, né, no ponto, né, x0, vezes a variação no x. Então, esse era o significado da derivada no ponto, né? Então, ela era um utensílio para a gente ter uma estimativa da variação do y, tendo uma variação no x. Mas, então, assim, nós trabalhamos com tamanho, né? Então, vamos supor que aqui fosse o número 2, por exemplo, né? Então, eu podia dizer que esse tamanho era aproximadamente o dobro desse, né? Esse tamanho era aproximadamente o dobro desse. Só que quando a gente coloca a vestimenta das nomenclaturas, do exercício do mundo real, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, no que a gente vai ver, isso aqui é o volume, né? Esse eixo aqui representa o volume, isso aqui representa dinheiro, né? Custo, né, no caso. Então, custo. Então, a palavra dobro, né, ela não se refere aos nomes, dizer que o custo é o dobro do volume, né? Então, a comparação dobro não se refere a nome comparado com nome, mas ela se compara com a unidade de medida, que é algo mensurável, né? A unidade de medida desse nome, dessa variável, a unidade de medida dela, que vai ser números. Então, vou pegar esse número e aí eu posso comparar esse número com a unidade de medida dessa outra variável, que também será número. Eu posso comparar o número daqui com o número daqui. Então, é só um detalhe, né? Que a comparação aqui é baseada nas unidades de medidas e não nos nomes, né? E aí, para a gente treinar, então, que eu montei 2 exemplos aqui para a gente ver, só para a gente treinar a leitura, ok? De como que a gente faz a leitura do significado, né, da derivada, beleza? Bom, então vamos treinar a leitura da informação da derivada, né, como taxa de variação, para esses exemplos com nomenclatura pré-definida. Então, no primeiro caso, eu pego uma função. A variável dependente é custo, né? Então aqui, isso aqui é custo, okay? Ele é medido em unidades de dólares, unidades de dólares. Não sei falar assim,
americano, mais unidade de dólares. O custo ele poderia ser, assim como em livros de economia, lá você tem a função custo, né, custo total de produção. Às vezes a unidade de medida é centenas de dólares ou milhares de dólares, né? Então, assim, você vai ter que ver qual que é a unidade de medida. E a palavra unidade de medida, a palavra unidade da unidade de medida, não é essa unidade aqui. Isso aqui poderia ser, a unidade de medida do custo poderia ser centenas de dólares. Nesse caso é unidade de dólares. E a minha variável independente é o volume, né? Volume, nesse exemplo aqui. E aqui está dizendo que medido em litros, né? Então, o volume ele poderia ser medido em qualquer outra unidade de medida de volume, né? ml, né? Mililitros, centilitros, decilitros, quilolitros, né? Ou então metros cúbicos, decímetros cúbicos, né? Que também tem uma relação, né? Então, mas eu coloquei aqui, montei o exercício com a unidade de medida sendo litros, ok? E aí, o intuito aqui não é montar um texto para a gente poder fazer exercício, não é só interpretar. Vamos supor que existisse um texto e que no texto, em algum momento, nós nos deparamos com isso, que o selinho de 500 é igual a 12 dólares por litro, ou seja, a derivada do custo em x igual a 500 é igual a 12 dólares por litro. Então, isso foi uma moto. Complicado aqui, né? Bom, então o que seria como é que nós leríamos isso aqui, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, então pega aqui, aqui é o volume e aqui é o custo. Então vamos marcar aqui, vamos supor que aqui seja 500, porque eu tenho aqui selinho de 500 e a partir do 500 eu tenho aqui o C de 500, que eu não dei nenhum número. A gente pode supor aqui, por exemplo, só para trabalhar com números aqui, suponho que seja 8 mil dólares, né? Ou seja, para se produzir 500 litros da vacina, né, segundo o texto lá, foram gastos 8 mil dólares, por exemplo. 8 mil dólares. Ok? Então, o que significa selinha de 500 é igual a 12 dólares por litro, né? Isso aqui significa que a variação no custo é aproximadamente 12 vezes a variação no volume. Só que essa lei aqui, ela só vale quando tiver sido produzidos exatos 500 litros, né? Aí, para se produzir mais litros, nós podemos usar essa aproximação, né? E essa aproximação será melhor à medida que o meu incremento aqui na quantidade de litros for menor. Nesse caso aqui, por exemplo, vou pegar aqui, suponho que eu acrescente 1 litro a mais, então eu vou para 501. Então, 1 vezes 12 vai ser 12. Isso significa que se eu acrescentar 1 litro, se eu produzir mais 1 litro na vacina, isso aqui é aproximado, eu vou ter um gasto, um custo aproximado de 12 dólares a mais do que o custo que eu já tenho. Eu já tenho um custo ali de 8 mil, então eu vou acrescentar aproximadamente 12 dólares a mais. Okay? É isso que quer dizer esse número.
que o C' de 500 é igual a 12. Se a fábrica produziu 100 litros e vai produzir o próximo, o centésimo primeiro, não necessariamente o custo para se produzir aquele litro, o próximo litro, seja $12. Não. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar exatamente com o número aqui, né? Essa lei equivale para essa situação, né? Após terem sido produzidos exatamente 500 litros, né? Então, quando a gente vai produzir o próximo, né, a interpretação é que o acréscimo no custo é de aproximadamente 12, ok? $12 no caso, 12 unidade de medida do custo, ok? Agora, essa aproximação ela é melhor à medida que esse acréscimo aqui é menor. Então, por exemplo, vamos supor que para se produzir 30 ml, 1 litro, nós tivéssemos produzidos, foi produzido 30 ml só, né? Está sendo produzido 1 litro, mas primeiro produziu 30 ml só. Então, houve um certo gasto, né? Então, o que eu teria que fazer aqui para fazer a conta? Eu pegaria aqui, vou pegar aqui de azul aqui. O que seria 30 ml? 30 ml, se eu for transformar para litros, isso aqui dá 0,03 litros, né? Ou seja, eu estou tendo um acréscimo bem menor que uma unidade de medida aqui do volume, né? Estou tendo um acréscimo de 0,03 da unidade de medida do volume, que é o litro. Então, se eu pegar aqui o 0,03, multiplico por esse número mágico aqui, que proveio daqui, né? E eu vou ter aqui um valor estimado de 0,36. A unidade de medida aqui é litro, a unidade de medida aqui é unidade de dólar, né? Ou seja, dá 36 centavos de dólar, né? Isso significa que quando foi se produzido 30 ml a mais, além daqueles 500 litros, quando produziu os próximos 30 ml, o custo aumentou aproximadamente em 36 centavos de dólar. E é bem mais aproximado esse valor, é bem mais seguro você garantir, é bem mais seguro, né, você afirmar esse valor de 36 centavos a mais do que você afirmar esse valor de 12 dólares a mais para 1 litro, né? Por quê? Porque esse aumento aqui é muito maior do que esse. Okay? Então, essencialmente é isso. Quando a gente trabalha esse número aqui, né, que ele está comparando duas variáveis distintas, na verdade ele está comparando as unidades de medidas de cada uma das variáveis, e não o nome das variáveis em si. Okay? É só um detalhezinho. Mas essa é a interpretação de C' de 500 igual a 12 dólares por litro. Essa é a interpretação que a gente tem, mas o que a gente vai dizer é que, né, a taxa de variação do custo total de produção da vacina com respeito ao seu volume produzido em 500 litros é de 12 dólares por litro. Então, toda essa interpretação a gente resume dizendo isso aqui, que a taxa de variação do custo, né, com respeito ao volume, quando o volume é 500, é de 12 dólares por litro. Beleza? É isso aí. Agora a gente vai para a próxima interpretação.